O nascimento de Jesus foi tão importante que dividiu a história em antes e depois dele. E mesmo 2000 anos após a sua passagem, seus ensinamentos continuam tão atuais quanto no dia que os declarou. Ele até profetizou isto em Mateus, capítulo 24, versículo 35, onde diz: O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras nunca passarão. Jesus, o ser mais perfeito que surgiu neste planeta, veio com a missão de transmitir às pessoas o pensamento de Deus e assim torná-las melhores. Augusto Cury sabiamente resumiu isto numa bela frase: Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes as pessoas. O senador Públio Lentulus Cornelius nos traz mais informações a respeito de Jesus em sua carta endereçada ao imperador Tibério. Ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas a respeito desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. É um homem muito belo na aparência e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que se surpreende é que brilham como os raios do sol. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Sua inteligência impressiona toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalços e sem coisa alguma na cabeça. Muitos riem dele vendo assim. Porém, diante dele, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que nunca viram alguém como ele por estas partes. Nunca ouviram conselhos tão belos como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino. Disse que nunca ninguém ouviu fazer mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele convivem afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Jesus, guia e modelo da humanidade, exemplificou a caridade através dos seus ensinamentos e ações. Tanto que, no livro A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, afirmou: o amor dita os deveres da fraternidade. Olha só, ele não está falando em favores, mas em deveres. Ou seja, a fraternidade e a caridade são obrigações de todo ser humano. Inclusive, podemos encontrar este mesmo ensinamento na questão 642 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que não se pratique o mal? A resposta dos mentores espirituais: é necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois responderá por todo o mal que resultar de não haver praticado o bem. Se por um lado Jesus recomenda a caridade sem limites, por outro adverte que ela deva ser feita sem ostentação. Como disse em Mateus 6, versículo 3. Quando deres alguma coisa aos pobres, que sua mão esquerda não saiba o que fez a sua mão direita. Com certeza, é sempre preferível fazer o bem, mesmo com ostentação, do que não fazer bem algum. Mas a caridade, sem esperar nada em troca, é muito mais meritória.
pois demonstra que já conquistamos uma certa evolução espiritual. Sendo que o objetivo da vida é justamente evoluir espiritualmente. E como ninguém nasce pronto, todos devem passar por inúmeras experiências, através dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, até que consigam, pelos seus próprios esforços, ingressarem nos mundos superiores. Mas não é possível alcançar isto numa única existência. Para que possamos crescer em inteligência e moralidade, Deus nos concede muitas oportunidades de progresso, através das diversas reencarnações, tanto neste planeta quanto em outros. Como ensinou o Cristo em João 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, de acordo com o grau evolutivo do espírito, ele habitará um dos inúmeros planetas deste imenso universo. E, conforme se aperfeiçoar, poderá ingressar nos mundos mais felizes. Em razão disto, a nossa verdadeira riqueza não é a material, mas a espiritual. Como podemos ver em Mateus 6, versículos 18 ao 21, onde Jesus diz: Não juntem tesouros neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam. Mas juntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem as destruirão, e onde os ladrões não roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. É claro que não há nada contra em possuir riquezas, mas o dinheiro não poderá comprar a nossa entrada nos mundos superiores. Somente a humildade, a caridade, a benevolência para com todos é que podem. Na vida após a morte, ninguém nos perguntará o que fomos ou que posição ocupamos, mas que bem fizemos, quantas lágrimas enxugamos. Por isto, a doutrina do Cristo se baseia principalmente em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, reconhecer e aceitar o Altíssimo como suprema inteligência, sendo agradecido tanto pelas coisas boas quanto pelas ruins, pois tudo que nos acontece é por algum motivo justo. Como dizia Mazarop, tudo é para melhorar a vida da gente. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Eis o guia mais seguro que podemos utilizar em nossos relacionamentos. Quando esse mandamento for adotado como regra de conduta pelas pessoas, reinará a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, mas união, amizade e bondade. Vejam que o amor não só resume todos os ensinamentos de Jesus, mas também define a principal característica dos seus seguidores. Como afirmou em João 13, versículos 34 e 35. Amem-se uns aos outros, do mesmo modo como eu amei vocês. Assim, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Madre Teresa de Calcutá soube seguir fielmente o Divino Mestre, tanto que, certa vez caminhando pelas ruas da capital da Índia, se deparou com uma mulher jogada no lixo pelos filhos que não queriam mais cuidar dela. Madre Teresa, com todo carinho, amparou esta senhora, que lhe perguntou: qual o seu Deus? Sorrindo, Madre Teresa responde: você é meu Deus. Sem entender direito, a idosa insiste: diga-me qual a sua religião, permita-me morrer seguindo ela.
Com toda a bondade que lhe caracterizava, a missionária do Cristo responde: a minha religião é o amor. Amar é querer o bem de todos, é ajudar até mesmo os inimigos. Pois o amor não é invejoso, não se irrita, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa. Temos de entender que não basta se dizer cristão ou espírita para ser discípulo do Mestre. É necessário amar como o Cristo amou. É aí que as coisas complicam. Pois amar como Jesus amou significa fazer o bem a todos, inclusive aqueles que nos prejudicam. Como podemos ver em Mateus 5, versículos 44 ao 46, onde Jesus diz: amem seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, orem pelos que vos maltratam e perseguem. Desta maneira vocês serão filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa terão? Mas como amar quem nos faz mal? A solução para este problema está na observação, tanto de nós mesmos, procurando nos conhecer, quanto tentando descobrir o motivo que levou aquela pessoa a agir desta maneira. Eis o vigiar e orar ensinado pelo Cristo. É claro que na prática as coisas não são assim tão fáceis. É necessário muito esforço e disciplina para nos tornarmos melhores. Mas, como afirmou Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 13, quem perseverar até o fim será salvo. E quando o caminho parecer longo, quando as condições se tornarem difíceis, lembremos do convite que o Cristo nos fez em Mateus 11, versículos 28 e 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados ou sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aceitem os meus ensinamentos e aprendam de mim, que sou bondoso e humilde de coração. Desta maneira vocês encontrarão o descanso para suas almas. Assim, de espírito renovado, marchemos com coragem pela estrada infinita, pois o Evangelho do Cristo nos chama ao trabalho. Como podemos ver em Mateus 5, versículos 14 ao 16, onde diz: vocês são a luz do mundo. Assim como ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de um vaso, mas em cima da mesa para iluminar a todos os que estão na casa. Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que, ao verem a luz de vocês, elas deem glória ao Pai que está no céu. Brilhar a luz é fazer algo de bom, é melhorar-se, é se esforçar e não repetir erros, é ter perseverança, é ter gratidão, é amar, é perdoar, é imitar João Batista quando disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, é necessário vencer as nossas dificuldades para que as nossas qualidades adormecidas floresçam. Disse Jesus: nós somos deuses. A gente só precisa se dar conta disto. Por trás da onda da consciência e seus inúmeros pensamentos está o mar infinito de Deus. Deixemos de lado a falsa crença de que somos este corpo ou esta personalidade. Somos muito mais do que isto. Na verdade, somos espíritos imortais, habitando temporariamente um corpo físico. Despertemos da sombra da ignorância, pois a mesma energia que ilumina as estrelas e dá vida a toda a natureza está em nós mesmos.
Quando compreendermos isto, faremos as mesmas obras que Jesus fez e outras ainda maiores. Da mesma forma que se espera determinadas habilidades de um candidato para ocupar certo cargo, igualmente não se aceita qualidades menos nobres dos que desejam entrar nos mundos superiores. Ora, se o Cristo nos convidou a brilhar, é porque esta capacidade já existe em nós. Então, para evitar que o sacrifício de Jesus seja em vão, iluminemos o planeta com boas obras. Sejamos nós a pessoa que queremos ter ao nosso lado. Assim seja.